outra coisa, aprender a gostar de atividade física. Né? Aprender. Tem gente que gostar, não tem jeito. Agora, eu tava olhando, né? Possíveis sintomas contraditórios aí. Náusea, constipação, fraqueza, perda muscular, queda de cabelo, efeito rebote, né, que a gente fala. Pancreatite, que você já até falou que sobrecarrega o fígado, mas aí não quer dizer que é relação de causa e efeito, né? Isso está relacionado com a perda rápida de peso. Se você for fazer uma dieta por conta própria, emagrecer muito rápido, porque se você vai com o nutricionista não vai ser responsável de fazer isso. Por isso que a gente sempre fala, vamos emagrecer devagar, vamos aprender, não sei o quê. A pessoa não quer para ontem. Mas justamente sobrecarrega o fígado. Então, você já tem a tendência a ter esse problema. Aí você vai lá para resolver um problema e chega com outro. Sabe? É isso que acontece, não é só da caneta, tá? Mas do emagrecimento rápido, Sim, que pode vir a acontecer. O rebote, não existe isso do rebote. Eu tomei, parei, engordei. Não é do remédio, mas do comportamento alimentar. Você não teve um período de reeducação alimentar. O que é reeducação alimentar? É você aprender a quantidade que é para você, o período que você aprender o que é fome, saciedade, o que é fome hedônica, né? Que é aquela vontade de beliscar, comer por prazer, o que é a fome fisiológica. Você entender esse mecanismo em você. Se você não passou por esse período... E outra coisa, aprender a gostar de atividade física. Né? Aprender. Tem gente que gostar, não tem jeito. Isso não tem mais volta. Agora, a náusea e vômito acontece porque a gente tem, fisiologicamente natural, o GIP e o GLP-1, que já faz o movimento peristáltico e já deixa já segura um pouquinho o tempo do alimento ali. Por isso a gente tem a saciedade. Por isso eu aguento ficar 3, 4 horas sem comer. Esse remédio, ele aumenta ainda esse tempo em você. Então, você tem que... Você acaba de comer, você sente aquele... Igual quando você come uma feijoada. Exatamente, né? assim. Por quê? Porque ele aumentou esse tempo. É natural? Não é natural. Então, o seu corpo sente. É por isso que tem esse náusea e enjoo. E trabalha muito ali no intestino também. Então, você tem a diarreia ou a constipação. Se eu já tenho tendência a ter constipação, vai aumentar a constipação. Aí você tem que trabalhar microbioma intestinal com lactobacilos, né? Ou então um remedinho também natural para te ajudar a ir no banheiro, aumentar. Assim, você para de comer também, você não tem fibra, né? Não é só a proteína, os micronutrientes, você não tem fibra, não come. A formação do bolo fica prejudicada. Exato. E outra coisa, não toma água, porque fica enjoado com água. Mas cervejinha desce. Eu sou boazinha, mas, gente, eu tenho que falar. Então, a gente tem que dar um puxão de orelha, né? Então, enfim, é por isso que acontece. Agora, se a pessoa já tem uma tendência a ter diarreia, quando o intestino não está bom, ela vai ter a diarreia. Aí tem a diarreia, o que acontece? Já perde os pouquíssimo do micronutriente que você comeu. Aí tem que repor eletrólito. Ô, luta, né? Então, assim, não é... O cobertor curto, né? Exatamente. E por ficar muito tempo no estômago a comida, então tem certas coisas que você come que vai te fazer mal. Né? Então, assim, dependendo do refrigerante, comida muito açucarada, carne com muita gordura. Porque, assim, quando você fala para o paciente, tem que aumentar a proteína, eles acham que é o churrascão, né? Que é a picanha. Não, gente. A gente justamente indica o whey isolado porque eu consigo ali aumentar só a proteína. Se eu te passo a carne, eu aumento a proteína, mas eu aumento gordura também. Aumenta a caloria também. Exatamente, a gente não quer isso. Eu achei interessante porque a Anvisa emitiu alertas recentes sobre a pancreatite com o uso inadequado de GLP-1. Mas ela não citou qual seria esse uso inadequado. O uso inadequado é sem acompanhamento, né? Sem acompanhamento médico, nutricional, sem atividade física, comprando no mercado paralelo. Porque o maior perigo do remédio hoje é justamente esse, você tomar sem acompanhamento. E aí tem muita gente que está ainda nessa aí. Tem. Então, na verdade, a pessoa não perde músculo usando a caneta, a não ser que se ela parar de comer e não estiver treinando e não estiver acompanhando com um nutricionista. A caneta ela não absorve não tem músculo, um efeito não direto, absorve né? músculo. Mas se você não come adequadamente, né, gente, comer é importante, sentir fome é importante. A gente tem que aprender a lidar com isso.
né? mesma coisa, a caneta não gera flacidez, mas o resultado do emagrecimento rápido Não só no rosto, tá? Eu tô vendo muita bunda caída aí na academia. é, Aquele, Rogerinho, olha, fica vamos comprar outro aparelho de bumbum ali pra cima, já viu? tá aí, Porque, não, então vamos montar, tá porque na caixa, tem uma fila tá na de caixa. gente ali treinar a bunda porque tá caindo com a caneta, tá? Vou botar lá, elevação pélvica contra caneta. Anticaneta. É. Mas a gente comprou mais um justamente por isso. Ah, tá. Mas é porque já tava dando fila ali, né? Já tava tendo uma filinha ali na elevação pélvica. E aí o pessoal tá chamando face de Ozempic, face de Ozempic. Que é a Ozempic face, Face. né? Mas caindo. assim, lembrando que o remédio não faz isso. É, a consequência É a do consequência do emagrecimento. emagrecimento rápido. Porque quando você emagrece devagarzinho, né, você vai perdendo peso, você vai aprendendo a reeducação alimentar e você vai também ganhando músculo. Né? Mas assim, acontece também de emagrecer muito, gosto das pessoas de endurance, assim, às vezes até quem está na fase do cutting, né, esses rapazes que gostam muito de Verdade. malhar, acontece isso também. Então é aquele negócio, é E um emagrecimento exagerado, né? Falou tudo, é verdade. Você falou aí, já veio vários na minha cabeça aqui. Uma pergunta que surgiu, e eu já até sei a resposta, mas acho que a galera vai querer ver de você. Existe o risco de subnutrição e desnutrição? Com certeza. Você não está comendo. Gente, a gente tem que comer, tá? Não pode ficar sem comer. O que eu tenho percebido lá, o paciente não quer tomar café da manhã, aí almoça uma coisinha, não tem fome de tarde e come uma coisinha à noite, tá? Quando come. Então, assim, é muito complicado. Como que eu vou colocar para esse paciente, distribuir para esse paciente 1,8 até 2, se faz musculação até 2,4 de proteína por grama de quilo, se ele não quer comer. Então, é esse o desafio que o nutricionista tem hoje, ensinar esse paciente a comer sem fome. Então, a gente está colocando alimento de baixa caloria, mas de alta densidade nutricional. Alimentos que têm pouca porção, mas têm um nível nutricional muito grande. Tá? Assim, shake não na hora do almoço, né? Mas aquela sopinha reconfortante à noite, com bastante proteína, um mix de legumes ali também, ajudando. De tarde, tem que ver com o paciente o que ele gosta, mas normalmente o que está descendo é um shake, né? Ovo de manhã, eles estão numa relutância de comer o ovo de manhã, então o que a gente está fazendo? Colocar o ovo numa panqueca, né? O ovo num bolinho de xícara. Mas já vai começando até a entender o que existe um consciente coletivo ali, né? Exatamente. Então, assim, é muita... não tem fome, mas tem vontade de comer, não quer comer aquilo. Então, assim, variada mais da forma possível, mas tem que ter um acompanhamento, senão não dá. Tem gente ficando magra, mas metabolicamente pior. Com certeza. Isso é diferente uma coisa da outra, a gente tem que alertar. Bom, perder peso não necessariamente significa ganhar saúde, né? Isso a gente está vendo demais. Qual que você acha que é a principal consequência dessa perda de peso rápida para a saúde? Bom, a gente tem várias coisas que eu posso falar aqui, mas assim, o que a gente preocupa principalmente é a não ingestão de proteína e micronutrientes, tá? Então, tá vindo uma geração aí que está tomando cápsula ao invés de comer. Porque se o paciente não está consumindo a comida... Tá parecendo Black Mirror. Não, para você ver, ó, quando a gente faz uma dieta, só de fazer dieta normal para o paciente, a gente já tem que repor vitamina. Tá? Então, agora que não está querendo comer com a caneta, tem que repor mais vitamina, porque isso não entra para o paciente, sabe? Então, essa é a principal preocupação de micronutrientes. A outra é o próprio vômito também de alguns pacientes, né? Então, você acaba perdendo aquilo que consumiu. Mas lembrando aqui, Rogerinho, eu não tenho ouvido alguém falar assim, olha, eu ouço assim, fiquei uma semana de diarreia quando eu aumentei a dose. Aí teve que abaixar. Passei 3 dias vomitando porque eu comi uma coisa que não é saudável e meu organismo não aceitou. Então,
esses, assim, são pontuais. Entendi. O paciente não vomita todo dia. Entendi. Tá? São pontuais. Então, a maior preocupação é principalmente a proteína, porque a proteína ela é construtora. Então, não é só músculo que eu quero construir. Eu quero também construir cabelo. Eu quero, né? Eu preciso de massa óssea. Você não perde só músculo, você perde massa óssea, gente. A gente que passou os 40 anos, a gente perde massa muscular, mas perde massa... Igual fala assim, não pode perder massa magra. Massa magra não é massa muscular. A massa muscular está dentro da massa magra. O que eu quero perder na massa magra é água somente, né? Quando está em excesso. Sei. Agora, aí quer dizer, ali dentro da massa magra, eu tenho massa óssea também. Então, assim, a partir dos 40 anos, a gente acaba, por causa da perimenopausa, menopausa, perdendo massa muscular e massa óssea. Então, tem que tomar cuidado, tem que ter responsabilidade para essa medicação. Não pode realmente... procura um profissional, assim, um profissional sério, né? Porque quando aquele médico sério vai te falar, olha, isso é para você, isso não é para você. Agora, se o médico aplica na clínica dele, obviamente ele vai te indicar por algum motivo, né? E assim, é interessante que a gente fala da proteína, o pessoal acha que é só construção de músculo, mas a enzima, que são os catalisadores biológicos que aceleram as reações, né? Elas são proteínas. As imunoglobulinas, que são a primeira barreira de entrada do sistema imunológico, são proteínas. Abaixa também a resistência, né? Então, a pessoa acaba ficando doente mais fácil. Então, assim... perde ferro. Por isso a proteína é tão importante. Exatamente. Né, que a gente está falando aqui. Sabe, é uma coisa muito séria. A gente... tem essas coisas que a gente vê na internet. Não tem uma coisa pelo eu vou tomar o remédio e vou morrer. Não é isso, gente. São pouquinhas coisas no dia a dia que estragam a sua saúde. Então, quando a gente, assim, defensores da saúde, tem que saber orientar direitinho. Não é porque tá cortando a minha ideia aqui, minha vontade de ser magra. Não é isso. Vamos fazer com responsabilidade. Direito, a primeira pergunta, eu preciso? Né? Eu preciso realmente? Será que se eu não fizer academia, né? Qual as chances de eu emagrecer com isso aqui sabe? Peraí. Antes de sair, me diz uma coisa. O que essa conversa mexeu com você? Papo de Fibra existe para mostrar a transformação real. E isso vai além do corpo. Ela passa pela mente, pela disciplina e pela ciência. Por histórias que inspiram mudança. Comenta aqui o que mais te marcou, se inscreve no canal e compartilha esse corte com alguém que precisa ouvir isso hoje. Papo de Fibra, ciências que inspiram, histórias que transformam.